Oi, gente, quanto tempo, não é mesmo? Eu sou a Ju Palermo, você está no Fala Pra Camões, mas hoje a gente vai falar pra Camões não de livros, mas de jogos. Tinha um jogo que se chamava Master, se chama ainda, mas não faz mais, que é esse aqui, que é maravilhoso. Esse é de 2002. E lançaram recentemente esse aqui. Eu fui procurar na internet reviews dele e não achei. Então eu falei, então preciso fazer. Mas para isso eu estou com a rainha do Master original, que está aqui presente hoje no meu canal, abrilhantando o nosso canal, que é Tati Fadel. Olá. Tati Fadel está aqui. Tati Fadel do canal Mundo Segundo Ana Rocha, que você deve conhecer, se não conhece está perdendo tempo. E do podcast Calma Gente Horrível, que se não conhece também, para de falar comigo o que você tá fazendo aqui, tá? Então, por favor, vá lá. A Tati, ela é a rainha do Master, num nível insuportável. Era a rainha do Master. Do Master antigo, né? É. Do Master que importa, na verdade. Como a gente falou, esse Master aqui é um Master terceira edição. Eu devia ter trazido o meu. Eu tenho um Super Master, que a Carol, aliás, beijo, Carol Mugel, maravilhosa, me falou uma vez que era um Master dos anos 80, que tem 24 assuntos. E aí é bem impossível de jogar, porque são perguntas dos anos 80. Por exemplo, perguntas sobre informática dos anos 80, ou seja... Não, impossível. Né? Mas esse aqui também, vamos combinar que é um jogo. Então, é um jogo de conhecimentos gerais, de um jeito que não se faz mais. Por isso que eu fiquei tão animada quando lançaram a edição nova dele. Porque esse é o velho, esse é o novo, tá? Vamos combinar que é um jogo de nerds, né? É um jogo de nerd, é um jogo de conhecimentos gerais. Tô aqui, viu, gente? Depois, os que a gente tem atualmente no mercado são Quest, QI, que não são Master. Porque o legal do Master é que as perguntas são difíceis. São aquelas coisas que você fala, gente, como assim? Quem sabe isso? E a Tati sabe, né? Por isso que é impossível jogar Master com ela, porque ela sempre ganha. A gente joga pra rir, pra aprender e pra ver quanto tempo vai demorar pra ela ganhar. Mas aí lançaram este novo, eu fiquei super feliz, porque eu falei, gente, eles não iam chamar de Master um jogo tipo QI, né? Deve ser aí uma versão, mas a gente não gostou. A gente foi testar no sábado, eu fiquei... Sábado de carnaval, você estava pulando, bebendo corote azul, a gente estava jogando Master. E eu fiquei ansiosíssima quando a Juliana falou que ia comprar o jogo. Eu quase nem dormi, fiquei ansiosa com o jogo, do tipo, nossa, vou ganhar mais uma vez, mas é porque é difícil, né? É difícil quando as pessoas têm... Não, é difícil quando as pessoas têm... Uma expectativa. Expectativa de que você vai ganhar e quando você não ganha é muito frustrante. E a gente jogou no sábado e foi uma bosta. Então vamos começar dizendo por que foi uma bosta. Primeira coisa, a diferença começa no tabuleiro. Então eu vou te mostrar o tabuleiro do Master antigo, que era assim, né? Você escolhia o assunto que você queria começar respondendo. Vamos supor arte, que é o laranjinha aqui. Aí fica fora do tabuleiro. Responde, acertou, anda. Aí você vai responder várias de arte, aí você cai neste círculo maldito. Que é um triângulo, no caso. É um triângulo, no caso. Que você tem que responder uma de cada assunto e aí voltar pro meio quando os seus colegas decidem sobre que assunto você vai responder pra você ganhar. Não é os colegas que decidem, isso não é os colegas que decidem. Você tira aquela cartinha. Verdade. Tem uma carta que vai te dar duas opções. É na sorte, então. Que são essas cartas aqui. Vamos supor, por exemplo, essa aqui. Artes ou cotidiano. Aí você escolhe qual você quer responder. No meu caso seria artes, provavelmente. E aí, então, você tem que responder. Você responde várias do assunto que você escolheu, nessa sequência aqui. Quando cai no triângulo, você roda respondendo uma de cada. E aí, quando chega no final, entra aqui e sorteia uma categoria. Errou, fica no mesmo lugar. Então, eu, por exemplo, fico eras em História Natural, que são perguntas de biologia. Biologia. Ou ciência, né? Tenho ciência aqui. Ciência é difícil. Que é difícil, que são coisas das exatas, né? Pessoas de humanas. Geografia é praticamente impossível. Geografia também é muito difícil. Então, primeiro tabuleiro. Esse era assim. E aí, uma outra diferença que a gente já fala são os assuntos. Porque aqui a gente tinha 9 assuntos que eram artes, variedades, história natural, geografia, história, esportes, que também é o O. Entretenimento, ciências e cotidiano. Tati, qual a diferença nesse Master aqui de entretenimento, cotidiano e variedades?
Variedade são todas as perguntas que eles não sabiam onde enfiar, né? Ok, uma boa definição. Cotidiano eram os assuntos de política, de economia, de vida, enfim, prática. Tá. E entretenimento, televisão, que não entrava em arte. Televisão. Arte é literatura, cinema, artes plásticas. Era basicamente televisão e cinema. Música popular, assim. Tá, esses eram então os 9 assuntos desse Master. Dessa vez, o tabuleiro vem assim, diferentão, e são só 6 assuntos. Então temos aqui, artes, continua, ciências e tecnologia, entretenimento, esporte, geografia e história, ou seja, eles tiraram história natural, cotidiano e variedades. Então são 3 assuntos a menos. Outra coisa é o jeito de andar no tabuleiro. Então você começa aqui no início, como no outro, escolhendo o que você quer responder. Vamos supor, começa com arte. Aí quando leem a pergunta pra você, você tem essas fichinhas aqui. Eu que sempre jogo com vermelho, você tem fichas de 1 a 5 e você aposta quanto você vai andar se você acertar. Então vamos supor, fazem uma pergunta que eu sei a resposta. Então, eu ouço a pergunta e aí eu aposto quanto eu vou. Isso aí eu sei. Eu aposto que eu vou andar 5. E você bota aqui nas apostas. E se você acertar, você anda 5. Só que dependendo de onde você andar, é o assunto que você vai ter que responder. Então, por exemplo, eu em arte, se eu apostar 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou cair em esporte, que não é o meu forte. Então, talvez seja melhor eu apostar, por exemplo, 2 para responder arte, porque aí do arte na próxima, 1, 2, 3, 4, 5, eu caio em história, que pra mim é bom. Então, a gente tem essa estratégia no tabuleiro. E você achou mais legal, interessante? Eu achei mais dinâmica mas ia ser legal. Peraí, porque sabe que aqui é um barulho insuportável. Eu achei legal, eu gostaria de jogar este daí com as perguntas do antigo. Só que aí tem 3 categorias que não existem nesse tabuleiro. Aí a gente ia ter que jogar fora. Jogar fora a categoria. Mas a ideia da aposta é legal porque você tem uma outra coisa pra pensar, que é quanto andar, porque você tem que andar, o ideal é andar bastante pra chegar logo no final, mas pensando onde é que você vai cair. E aí assim, você apostou a fichinha do 5, ela fica aqui, e aí você só tem as outras. Aí você apostou 1, vai chegar uma hora que você só vai ter uma ficha, até que depois que você coloca todas lá, você pega todas de volta. Então, ele é mais rápido também, né, do que o outro, eu achei. Ele é mais rápido porque você acaba mais ou menos escolhendo o que você quer responder. Você talvez consiga, se tiver uma estratégia boa, passar o jogo inteiro sem responder geografia. Aqui, você não vai escapar de nenhum assunto. Você tem que responder todos quando cai no triangulinho ali do meio. Então, eu acho que é mais rápido por isso. Porque o que demora no Master é quando você cai numa categoria que você não entende nada. Você fica porque até vir uma pergunta da qual você saiba a resposta, você fica ali eras. Aqui, se você for esperto, você acaba pulando aquilo que você não é muito bom. E também porque as perguntas... Vamos lá. Vamos começar. Nível das perguntas. Baixo. Bem baixo. Rasteiro. Eu acho que esse é o principal problema desse jogo. O que eu acho que pode ser um indicador, inclusive, da pobreza intelectual dos nossos tempos, né? Porque... se fizer um jogo cabeçudo, talvez não venda. Ou eles acham que não venda. Ou porque, se você pensar que o jogo aí é para pessoas de 14 anos para cima... Esse aqui também era, ó, a partir de 14 anos. Mas me parece que entre 2002 e agora teve... A Grow tá com expectativas baixas em relação ao seu público. E nós ficamos muito putas com isso. Por exemplo, a pergunta final com que eu ganhei uma rodada, nesse sábado, era, sei lá, de múltipla escolha. Múltipla escolha. O ponto zero. O ponto zero dos fusos fuso horário é o meridiano de Greenwich, a linha do Equador ou o Polo Sul? É uma coisa, eu achei que tem mais perguntas de alternativas. Um monte, e às vezes com 4 alternativas. Eu achei isso bem bobo, assim. Para algumas categorias funciona, para nós a gente até acha razoável, como esporte, por exemplo. Mas eu achei o nível das questões bem baixo. Achamos. E o tipo de pergunta idiota também. Daquele... faz uma afirmação... e pergunta... sim ou não? Sim ou não, verdadeiro ou falso? Mano, se você não faz ideia, 50%, né? Sei lá, os vikings pisaram em território não sei o que, sim ou não?
A gente achou uma pobreza. E aí, Grow, fica a dica. Se você quiser contratar pessoas que façam perguntas interessantes, estamos aqui. Entre em contato aqui, porque eu e Tati Faga, gostaríamos de fazer perguntas importantes. Sei lá, nem que você coloque... Interessantes. Nem que você não coloque um jogo de 14 pra cima. Bota um jogo para adultos, que seja, né? Eu acho, porque tá júnior, assim, essa edição. Júnior. Tá igual o QI, tá igual o Quest, que não são jogos... Bom, eu trouxe pra vocês terem uma ideia, né? Aqui, essas eu peguei algumas fichinhas do antigo e peguei algumas fichinhas do novo. Então, vamos lá. Escolhe um assunto que tem nas duas, Tati. Veja artes, talvez. Artes. Em que século viveram Murilo Mendes e Guilherme de Almeida? É que essa aqui pra nós é suave, né? Para nós, você achou difícil? Comenta aí. Aqui, artes. O piano é considerado um instrumento de cordas, teclas, sopro ou onírico? Onírico? Oi, bem. Não precisava de alternativas nessa, né? Depois, sei lá, escolhe outra categoria. Ciência. Pega ciência, é uma que mudou muito fortemente. Porque agora é ciência e tecnologia nesse Master novo. Ciência aqui. Que significa a sigla CAD dos programas de computadores usados por engenheiros e arquitetos? Eu, por exemplo, não faço a menor ideia. A Tati deve saber. Não sei. Vamos dar essa informação, então. É Computer Aided Design. Ciência deste Master. O jejum faz parte dos rins, do estômago, dos pulmões ou do intestino? Essa não sabemos, né? Né? Essa a gente sabe, obviamente. Então, assim, acho que deu pra sacar? Vou fazer mais uma? Escolhe outra. Vou pegar do meio pra não falar que eu selecionei. Vamos ver. Talvez história. História. História eu achei que tava bem diferente. Em que século os Estados Unidos concederam direito de voto às mulheres? Vou embaralhar aqui. Duas de século, né? Pegar uma de história. Cheyenne e Sioux são tribos indígenas dos Estados Unidos, da Groenlândia ou do Canadá. Essa caiu pra mim, eu acertei, mas foi por cagada porque eu não entendo muito dos índios dos Estados Unidos, mas tudo bem. Eu achei uma boa aqui de geografia, boa. Queops, Kefren e Miquerinos são nomes de obeliscos, pirâmides ou dólmens. Grow, vai tomar no cu, né? Então assim, se é 14 anos e mesmo assim... Porque eu fico pensando, eu tenho vontade de testar. Eu vou levar isso aqui na minha sala de primeiro ano, que os alunos têm em média 14 anos, e vou ver como é que tá esse nível de pergunta. Porque, assim, uma das coisas legais do Master era ele ser difícil. E ele não é mais difícil. Ficou chato. Ficou chato. Achei que em entretenimento tem muita questão de games, eu não entendo nada de games, mas a Tati disse que isso faz parte da atualização, porque esse jogo é de 2019, 2020, ele é super novo. Tem aquela outra coisa que a gente não sei a relevância dos games na minha vida nenhuma, desculpa aí, gente. Eu acho que pode ser isso, a gente pode não ter gostado justamente porque ele está trazendo um certo tipo de conhecimento que não nos interessa, né? Por exemplo, de eSports, de eventos da Comic Con, onde acontece a Comic Con todo ano, sei lá, esse tipo de coisa que talvez as pessoas gostem, né? Não sei, eu achei... que em termos de conhecimento foi frágil. Eu fiquei bem decepcionada, porque eu tava esperando um jogo do nível que era o verdadeiro Master, e esse jogo com o nome de Master não é mais Master. Não, as duas outras coisas que você tinha comentar. Manda. Autopropaganda, comente. Tem uma pergunta assim, qual é o jogo... Qual é o jogo de tabuleiro da Grow em que você joga dados vermelhos pra atacar e amarelos pra defender? Que no caso, se você não sabe, é o War, né? Mas, mano, uma a gente riu, mas tinha umas 3 perguntas no jogo, assim, qual é o jogo de tabuleiro da Grow? Qual é o jogo da Grow? Pergunta de propaganda da própria Grow. Não dá, ridículo, achamos ridículo. E qual era a outra coisa? Perguntas mal formuladas. Pra mim isso é o pior do jogo. Você lembra de alguma outra além da polêmica? Não, mas... A gente devia ter selecionado. Na hora a gente devia ter. Agora daria um certo trabalho fazer isso. Mas eu achei que tinha umas perguntas com enunciado mal feito. Que eu acho uma bosta, porque eles passam um puta tempo pra desenvolver o jogo, gastam uma puta grana com design, com não sei o que. Não custava colocar alguém pra fazer as perguntas corretamente. Fica de novo aqui. A sugestão, Grow. Sugestão, Grow, pra você, de pessoas que poderiam fazer isso, né? Somos aqui da área de letras, com muito conhecimento de mundo,
né? Pra fazer umas perguntinhas mais Uma legais. revisão das perguntas, ver se elas não estão ambíguas, sabe? Sim. Teve uma pergunta que quase gerou uma quarta guerra mundial nesta mesa. Eu queria chorar de desespero. Por De quê? tensão que ficou entre você e a Ana. Pelo amor de Deus. Mas, gente, é tudo... É na hora do jogo só. Depois continua. Ana, te amo, você sabe disso. Ana Roxo. Maravilhosa. Mas a pergunta de história era... Por volta de quando... Por volta de quanto... Por volta de que ano? Por volta de que ano o cristianismo parou de ser perseguido? Os cristãos pararam de ser perseguidos. Por volta de que ano? E a minha resposta foi 400. Por volta do ano 400. Lembrei lá, Constantino e tal. E a resposta era 380. Mano, 380 e 400, vamos combinar que 20 anos na história é um peido. A pergunta era, por volta de que ano? Por volta de 400. 380 é por volta de 400. Mas daí? Então a Ana falou, não, aqui tá 380. De fato, se a gente vai considerar o que está escrito, é 380, e aí minha resposta não foi aceita. Foi só por isso que eu não ganhei essa partida, porque eu estava na frente. Quero dizer que eu fui... Eu considero que eu ganhei, porque eu fui injustiçada. Ela considera mesmo que ganhou. Apesar dela ser a primeira a falar, vamos jogar dentro das regras. Sim, sim, mas por volta de... E aí 20 anos na história, gente. Então, assim, mas, tinha um império também, né? Por volta de ser... por exemplo, se tivesse acontecido em 384, você fala 380. Quer dizer, abre uma margem... Para discussão, para a Quarta Guerra Mundial acontecer. Você não pode com perguntas não tem necessidade. Tipo, quando o cristianismo deixou de ser perseguido? Ou em que século? É. Né? Porque aí você joga ali. Então... Isso aí acabou gerando um tipo de polêmica para vocês verem, crianças, o quanto uso de modalizadores. Do tipo, talvez, por volta de? Por volta, provavelmente. Volta de quanto? Isso vale para a sua redação, mas por favor não vale para o jogo da Grow. Grow, por favor, melhor. Grow, por favor, sem modalizadores. Né? E aí, mais alguma coisa? Não sei, acho que não. Fiquei bem decepcionado. Eu também. Veredito final, de 0 a 10, nota para o novo Master. Bom, esse aqui antigo, de 0 a 10, eu acho que é 9, né? 9. Por que a gente não dá 10? Por causa de esportes. Tem que eliminar essa categoria. Esportes não dá. E esse aqui, de 0 a 10? 4 pra mim. Eu ia falar 5, mas um 4,5. Vamos fechar assim. Por quê? Não sei se é só... A ideia do tabuleiro é legal, mas te permite essa estratégia de responder só o que você quer. E as perguntas, né, gente? O nível das perguntas realmente baixíssimo. Então, você que tá aí feliz, pensando em comprar um novo Master, porque achou que não é, tá? Se comprar um QI, se comprar um perfil... perfil é diferente. Um QI ou um Quest é a mesma coisa. E fica o desafio pra gente jogar o Master de verdade. Vamos jogar o Master, a gente pode fazer uma live um dia. Uma live de Master. Pra vocês me verem perdendo da Tati, né? É o que acontecerá. E se eu não perder, e se eu não ganhar, vai ser a pior humilhação da minha vida Agora inteira. ela não vai dormir até o dia dessa live. Eu não quero fazer essa live. Não faremos essa live. Gente, então é isso. Essa foi a primeira review de um jogo aqui no canal. Eu tenho milhares de jogos. Se vocês gostarem, comente aí que a gente pode fazer mais. Beleza? Um beijo, obrigada e até. Que? Em cima.